Unidade 1, Vida e Ambiente. Aula 4, Revisão e Avaliação. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. A nossa aula de hoje é a nossa revisão e depois a nossa avaliação da unidade 1. Então, agora vamos para a nossa revisão. Olá, pessoal! Estamos começando a nossa revisão, que envolve a nossa unidade 1. E a nossa unidade 1 se falou na introdução ao estudo da física. Então, quando se fala, aliás, da unidade 1, nós vimos aí conceitos básicos que envolvem a unidade 1. Lembram quando nós falamos da introdução ao estudo da física? Vimos também como elas são importantes determinados conceitos que envolvem aí a introdução ao estudo da física. Toda vez que você começa um conteúdo programático, nós temos uma introdução ao que se refere à física. Depois que estudamos aí a introdução ao estudo da física, você percebe que a física ela não é somente aqueles cálculos como nós vimos no decorrer das aulas. Vimos também a importância, como você observa aqui, a importância do estudo da física no cotidiano. Quando falamos aqui, quando andamos, dormimos, escovamos os dentes, toda a vida você percebe como a física ela é importante e envolvida no nosso cotidiano. Percebemos também que a física ela estuda os fenômenos naturais que envolvem todos os assuntos envolvidos com o nosso cotidiano. Eu falando aqui para vocês é física, vocês quando estudavam no caderno ou em casa, você percebeu que ali também é física. E todos os exemplos estudados na nossa unidade 1 são físicas envolvidas no nosso cotidiano. Vimos também o desenvolvimento histórico. Lembram quem descobriu certos fenômenos que até então, para os homens, eles sempre ficavam se perguntando: por que estudar aquilo ou isto se não tivéssemos um grego? Aliás, os gregos. Os gregos foram os primeiros a começar a perceber que existiam certos questionamentos na natureza. Toda vez os gregos começaram, aí vimos também quem? Galileu, Aristóteles, vimos também René Descartes. Todos eles fizeram parte para a construção da física. Claro que a física, até então, ela tinha uma definição: filosofia natural. Por que filosofia natural? Porque como se estudava os fenômenos, até então eles não descobriam como utilizar. Aí com base que vieram dos gregos, dos filósofos, desses cientistas maravilhosos que fizeram parte das descobertas, aí então tivemos a definição. Vejam que a definição fora porque a definição temos que a física ela estuda o quê? Pelos gregos que vieram. A física ela estuda a natureza. A natureza que envolve todos os exemplos estudados também na nossa vida diária. Encontramos aí os ramos. Por que estudar a física através dos ramos da física? Primeiro nós temos aí que a física ela estuda todos os fenômenos naturais que envolvem a nossa vida. A física ela é muito importante não só para o nosso cotidiano, mas também para as nossas tecnologias, para vários avanços. Como a física ela envolve vários ramos, surgiram então uma divisão, como nós estamos vendo agora. Os ramos da física: a mecânica,
A mecânica, ela estuda o movimento e nós vamos perceber, e nós estudamos também, que a mecânica, ela estuda a cinemática e a dinâmica. Na mecânica, estudamos aí também a cinemática e a dinâmica. Um outro termo estudado também para os ramos da física é a energia térmica, também conhecida como aquela que vai estudar o calor e a temperatura. Como nós aqui, amazonenses e manauaras, se queixam muito da temperatura, do calor. Por quê? A nossa temperatura do nosso corpo, ela é um valor, a temperatura do ambiente é outro e nós sofremos muito. E muitas pessoas que vêm de um outro estado observam que existe aí, aqui é muito quente ou muito frio. Então, a energia térmica também vamos estudar na nossa primeira fase, que envolve a mecânica e a energia térmica. Outro ramo da física que vamos estudar é a óptica. Observe que a óptica estuda o quê? Estuda os raios luminosos, que tem a ver com os aparatos que vão envolver desde o óculos até microscópicos, lunetas, todas elas servem aí para você entender melhor a óptica. Claro que a óptica você vai estudar já na segunda fase da EJA. Claro que a nossa revisão é para você perceber que todos esses ramos da física nós estudamos na unidade 1, desde a mecânica, da térmica e da óptica. Estudamos também um outro ramo muito importante, a ondulatória. E o que é a ondulatória? A ondulatória é o estudo das ondas, que envolvem aí essas ondas que nós podemos perceber se você estiver em uma canoa, jogar uma pedra e irão aparecer as ondas jogadas da pedra no rio, você vai encontrar ali as ondas, que são a ondulatória. Outro ramo muito importante também que você observa é a eletricidade. A eletricidade, graças a ela que estamos com várias tecnologias envolvidas aqui com a gente. Não só conosco, mas para todo o nosso século. Você observa que esses ramos da física, desde a mecânica, da térmica, da óptica, ondulatória e a eletricidade. A eletricidade é o estudo dos elétrons que envolvem a eletricidade e o magnetismo. Vejam como os ramos da física, mecânica, térmica, óptica, ondulatória e eletricidade. Todas elas fazem parte da mecânica clássica, ou também conhecida como física clássica. Vejam aí que elas são importantes para o nosso estudo da introdução ao estudo da física, da nossa unidade 1. Claro que estudamos também a física moderna. Vejam aí que a física moderna já será envolvida aí com os átomos, só que ela vem para a relatividade, todas elas estudamos falando aí desses ramos da física. Lembrando que os ramos da física são, né? A mecânica, a térmica, a óptica, ondulatória e a eletricidade. Já para a física moderna, são todos os aparatos envolvidos com a relatividade, do espaço, do tempo, todos eles estudados aqui, envolvidos de uma forma ampla. Aí então começaremos agora a definir, após os ramos da física, nós podemos definir como é o estudo da física. Vamos lá analisar o que é essa física? Toda vez que você tem a física, você percebe, como nós vimos lá nos ramos da física, começaremos com a mecânica. Então vejam que a mecânica, professora, e as outras?
Não, ainda não posso utilizar as outras. Basta nós fixarmos bem a mecânica. Vamos lá definir a mecânica. A mecânica é a parte da física que estuda o estado de movimento dos corpos. Vejam que a mecânica é a parte da física que estuda o estado de movimento dos corpos. Vejam que ela é dividida em 3 áreas. A mecânica, a mecânica é a parte da física que estuda o estado de movimento dos corpos. Toda vez a mecânica ela vai estudar o estado de movimento dos corpos. E ela será dividida ou é dividida em 3. A primeira, cinemática, a segunda, dinâmica e a terceira. Logo, por definição, eu tenho a mecânica é a parte da física que estuda o estado de movimento dos corpos. Ela está dividida em 3 áreas, como nós vimos. Cinemática, e o que é a cinemática? Ela descreve o movimento dos objetos sem se preocupar com suas causas. Vejam que a cinemática ela vai descrever os movimentos, só que ela não se preocupa com suas causas, abrangendo todos os movimentos, que podem ser de uma forma reta, uniformemente variado, e suas grandezas vetoriais nos movimentos e o movimento circular. Cinemática. E a dinâmica? A dinâmica é o estudo dos movimentos e suas causas. Tem como base seus conteúdos as leis de Newton, que nós vamos estudar na segunda unidade. Dinâmica é o estudo dos movimentos e suas causas. Viram aí a diferença de uma para outra? Cinemática descreve o movimento dos objetos sem se preocupar com suas causas. Já a dinâmica, ela estuda também os movimentos, só que agora ela se preocupa com suas causas. Na dinâmica, se eu estiver empurrando uma caixa, aqui eu quero saber o porquê que eu estou empurrando uma caixa. Será que eu tenho uma força? Será que temos? Por que eu joguei uma pedra e ela caiu? Aí eu quero saber que forças são essas. A força gravitacional. Vejam como é diferente da cinemática. Cinemática tem o movimento, mas eu não quero saber o porquê que ocorreu o movimento. Ou seja, se eu estiver observando uma canoa navegando, ou um barco navegando no rio, eu não quero nem saber o porquê que está ocasionando aquele movimento. Só sei que tem movimento ali. Já na cinemática, na dinâmica, aí sim, eu quero saber por que está ocorrendo o movimento. E temos a estática. Ela estuda o equilíbrio de um sistema sob a ação de várias forças. Viram? A mecânica é a parte da física que estuda o estado de movimento dos corpos. E ela é dividida em 3 áreas: cinemática, dinâmica e a estática. Na estática, eu vou observar muito bem que para que esteja em estática, ela vai estudar o equilíbrio sob a ação de várias forças. Viram? Mecânica, ela estuda o movimento. Só que ela precisa da cinemática, da dinâmica e da estática. Viram? Mecânica é a parte da física que estuda o estado de movimento dos corpos. Ela é dividida em 3 áreas: cinemática, dinâmica e estática. Resumindo, vamos analisar agora uma animação que envolve a mecânica e suas divisões.
Pessoal, perceberam o que eu falei sobre a mecânica, que ela está dividida em 3 áreas, foram o que nós vimos nessa animação, que a mecânica ela vai estudar os movimentos. E ela tem 3 áreas fundamentais: a cinemática, a dinâmica e a estática. Depois que vimos que a mecânica, por definição, ela estuda o movimento com as suas 3 áreas, nós podemos agora conceituar a cinemática. Vamos lá, envolvendo aí os conceitos básicos. Vejam que os conceitos básicos da cinemática, como nós vimos por definição, o que é a cinemática? A cinemática, ela estuda o movimento sem levar em consideração as suas causas. Quando você tem os conceitos básicos, eles são importantes para que você, mesmo indo para a unidade 2, unidade 3 e unidade 4, essas definições elas são importantes. Vamos lá para o nosso referencial. Já no referencial, nós temos o que é o referencial. Ele é muito importante para os nossos conceitos básicos. Chamamos de referencial a todo ponto que adotamos como referência para estudar o movimento dos corpos. Aí você tem, como é que eu sei que um objeto pode ser considerado referencial? Chamamos de referencial a todo ponto que adotamos como referência para estudar o movimento dos corpos. E podemos associar esse ponto a um corpo ou um local do espaço. Em princípio, podemos adotar qualquer referencial para descrever o movimento. Claro que o meu referencial eu não posso somente dizer assim, o caderno. O caderno é um referencial? Claro que não, eu tenho que dizer aonde é que ele vai estar inserido. Chamamos de referencial a todo ponto que adotamos como referência para estudar o movimento dos corpos, como, por exemplo, o aluno em sala de aula em relação ao professor. Aí sim eu posso dizer que há um referencial. Podemos associar esse ponto a um corpo ou local do espaço. Em princípio, podemos adotar qualquer referencial para descrever um movimento. Quando se tem referencial, temos que falar do móvel. Porque na física, você utiliza em vários exemplos o que é um móvel. Pode ser uma partícula, um corpo. E por definição, nós temos o que é um móvel. O que é um móvel? Pelo seu conceito, nós temos, para a física, qualquer corpo que pode se movimentar em relação a um referencial adotado, ou seja, o objeto a ser estudado. Toda vez que eu quiser, por definição, o móvel, aí vocês podem estar se perguntando, professora, mas se eu falar de um corpo, ele pode ser considerado um móvel? Pode. Professora, mas se eu vi num livro ou olhei lá na internet que apareceu uma palavra partícula, mas é a mesma coisa? Sim. Por quê? Na física, você tem que o móvel, para a física, é qualquer corpo que pode se movimentar em relação a um referencial adotado. Ou seja, o objeto a ser estudado. Vejam, o que é o móvel? Você tem aqui o móvel. O móvel é aquele ou aquela, ou seja, qualquer corpo que pode se movimentar em relação ao referencial adotado. Vejam que eu posso dizer assim, uma partícula se movimenta conforme a função horária. Lá nada mais é do que o móvel. O corpo se desloca, também é, por definição, o móvel.
Outra definição muito importante que estudamos é o ponto material. O ponto material, cujas dimensões desprezíveis em relação ao fenômeno estudado. Ponto material, pessoal, qual será a diferença entre o ponto material e o corpo extenso? Observem aí. Ponto material, dimensões desprezíveis em relação ao fenômeno. E o corpo extenso? O tamanho deve ser considerado. Também eu posso dizer o que é um ponto material. Ponto material, a sua dimensão, ela é desprezível em relação ao fenômeno. Por exemplo, vamos analisar aqui a caneta. A caneta, na sua mão, você observa que em relação à sala de aula, ela é um ponto material. Mas se você colocar dentro de um estojo, ela tem um corpo extenso. Então, de novo, o que é um ponto material? É aquele que o tamanho é desprezível. Já o corpo extenso, o tamanho deve ser considerado. Outra definição de ponto material: as suas dimensões são desprezíveis em relação ao fenômeno. E o corpo extenso? As suas dimensões devem ser consideradas. Vejam aí que temos que sempre que eu vou definir ponto material, eu imagino, no caso, como temos na imagem. Na próxima, temos o exemplo para definirmos melhor o que é um ponto material. Olha só, no ponto material, você tem um navio navegando pelo rio. Vejam que esse navio, ele é chamado de ponto material, correto? Por que ele é chamado de ponto material? Ele é ponto material porque o seu tamanho é desprezível em relação ao rio. Mas quando é que ele é corpo extenso? Ele vai ser corpo extenso quando ele estiver principalmente nos festivais, no Festival de Parintins, quando ele for atracar em um porto e estiver lotado lá. Se estiver lotado, você tem que levar em consideração as suas dimensões. Viram aí o que é a diferença de ponto material para corpo extenso? E estudamos também movimento e repouso. Já o movimento e o repouso, eles precisam também do referencial. Viram aqui, ó? Referencial está aqui. O referencial, ele é importante. Logo, o que é um movimento? Movimento, um corpo está em movimento em relação a um referencial adotado, ou seja, quando sua posição mudar com o decorrer do tempo. E o repouso? O repouso em relação a um referencial adotado quando sua posição não mudar no decorrer do tempo. Se eu pergunto, um navio, eu não posso perguntar isso. Por quê? Eu tenho que saber quem é o meu referencial. Toda vez que eu estiver falando em movimento ou repouso, eu vou depender de quem? Do referencial. Movimento, um corpo está em movimento em relação a um referencial adotado quando sua posição mudar com o decorrer do tempo. Já o repouso, um corpo está em repouso em relação a um referencial adotado quando sua posição não mudar no decorrer do tempo. Depois desses conceitos básicos do movimento, do repouso, do referencial, temos também a trajetória. Na trajetória, você tem aí
trajetória é o conjunto das posições ocupadas pelo móvel. Aí nós vimos que a trajetória, em outras palavras, é a linha descrita pelo móvel. Toda vez que um corpo, um móvel, fizer uma posição, você tem a trajetória. Aí vocês podem imaginar agora, da escola, como vocês estão na escola, que vocês são um móvel e vão voltar para a casa de vocês. Isso aí vai depender do como será a sua trajetória. Se vai ser uma reta, se ela é parabólica, dependendo de como é o conjunto das posições ocupadas pelo móvel. Outra definição importante que estudamos é o espaço, representado pela letra S, que em inglês quer dizer space. Em homenagem ao inglês space, você tem o espaço, que é o local onde o movimento ocorrerá. Aí vocês viram que o espaço, para a física, quando vocês definiram a velocidade, lá tinha o delta. Lembram? Delta S vai ser igual ao espaço final menos o espaço inicial. Certo? Essas foram nossas definições. Aí vimos os conceitos básicos, que nós vamos ver aqui, os conceitos básicos, através de uma animação que envolve aí esses conceitos estudados na física. Vamos lá? Aí temos os conceitos. Vejam, lembram aí do ponto material? O ponto material, ó, lá vai o garotinho correndo lá. Tá vendo aí? Ele foi, vejam, lá vai ele. É considerado ponto material porque o seu tamanho, vejam que ele nem aparece mais. Por que que ele não aparece? Porque a sua dimensão, ela é desprezível. No ponto material, você observa aí, você observa, ó, tá aqui ele, você observa aqui que ele, você observa que ele é desprezível em relação a quem? A essa quadra. Vimos também o corpo extenso. Vejam agora, o que é o corpo extenso? O tamanho dele agora não é mais desprezível. Vimos também sua trajetória. Vejam, como ele está correndo, ele me dá uma reta. Toda vez que eu estiver falando de trajetória, que é o conjunto de posições ocupadas ao longo do tempo, é a nossa trajetória. Viram aí como a trajetória também estudada no nosso conceitos básicos. Aí vimos o deslocamento. Como nós vimos em inglês, é o space. Viram, pessoal? O nosso deslocamento, que é a nossa variação do espaço. E o espaço, ele é definido sendo aquela palavra de inglês que veio do space. Pessoal, vimos aqui os nossos conceitos básicos da cinemática. Todas elas são importantes para o nosso estudo da introdução. Pessoal, então chegamos agora ao final da nossa revisão 1, que envolve os nossos conceitos básicos da cinemática. Nós vimos desde referencial até o deslocamento e o seu espaço, que é dado em inglês. A sua aula continua no próximo vídeo.